Olá, meus queridos alunos da EJA, com muita satisfação que eu estou aqui para darmos início aos nossos estudos através do nosso canal no YouTube, o JAF Conecta. E aí a gente vai começar a trilhar conteúdos, trocar ideias a partir desse mecanismo, desse meio de comunicação que é o nosso YouTube, nosso WhatsApp. Então, nesse nosso primeiro encontro desse período, nós vamos conversar um pouco sobre leitura e interpretação textual. Eu sou a professora Alexandra, sou professora de linguagens e códigos. E aí, quando a gente fala sobre leitura, sobre interpretação textual, a gente às vezes considera algo impossível, de acontecer na vida da gente, no sentido da gente, uns têm mais habilidade, outros não. Por que umas pessoas têm mais facilidade em ler um texto assim que lê pela primeira vez e outros não, É hora da gente tentar fazer essas análises e a gente simplesmente não querer perder somente a paciência, Eu não sei, eu não consigo e nem vou ler, Porque eu não entendo mesmo e aí tá na hora da gente acabar com essa frase, com essa história. Cada um de nós podemos ir trabalhando, ir se aperfeiçoando, construindo e buscando estratégias de poder ir passando e enfrentando esses medos, esses limites que a gente tem. Então, quando a gente fala sobre leitura e interpretação de texto, isso requer de nós, quando a gente tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais, a gente se sente muito desafiado. Quando a gente lê e interpreta algo, a gente tem que entender que a gente pode seguir algumas observações e sugestões para que a gente chegue à nossa compreensão do texto, para que a gente possa falar o que a gente entendeu do texto, e por aí vai. Então, nós temos aqui algumas dicas para uma boa interpretação de texto. A primeira dica que a gente traz é que leia o texto, se necessário for, mais de uma vez. Lê uma, lê duas, 3 vezes se for necessário. Então, mesmo que o texto seja longo, eu não vou ler 2 vezes. A gente tem que se dispor, Porque a interpretação de texto, ela requer esse cuidado, essa atenção para a interpretação acontecer, tá bom? Então, se for necessário, a gente lê 1, 2 vezes, cada um de uma forma, A primeira vez, seja rápida e não pare, não se incomode com as partes que vão quebrando, que a gente vai parando no texto. A gente leia, simplesmente leia. A primeira vez que você tiver o contato ao texto, você vai ler naturalmente, não importa se vai dar aquelas paradas, se vai complicar e enganchar em algumas palavras, você vai lendo. Na segunda leitura, vá devagar, cuidadosamente. Assim, você vai absorver muito mais, pois já terá a ideia geral da unidade do texto. Então, quando a gente já tem faz a primeira leitura, a gente já começa a ter propriedade geral do que aquela história está nos dizendo, o que ela está dizendo. E quando aí a gente vai, se reporta e se preocupa com uma segunda leitura. Eu não entendi muita coisa, eu preciso ler novamente. A gente faz a segunda leitura com mais calma, com mais cuidado, com mais atenção. Se for preciso buscar um dicionário para poder entender alguma palavra que está ali escrita, que para você é nova, e aí se você precisar, pode recorrer, Vai grifando, vai organizando esse texto com as frases que vai chamando a sua atenção, Então, circule as palavras mais importantes, sublinhe as frases principais, escreva suas ideias enquanto lê o texto. Então, é importante que quando você estiver lendo o texto, se você acha que há necessidade de escrever algumas observações ao lado, e aí você vai percebendo e vai começando a criar essa prática de interpretação a partir de alguns mecanismos, algumas situações. Eu consegui aprender mais circulando, eu consegui aprender mais destacando as palavras-chave, eu consegui aprender mais a entender melhor o texto. Quando eu passei a entender que eu preciso ler pela segunda vez e com mais calma, com mais cuidado, Então, é importante que a gente vá usando esses mecanismos de sugestões de ter uma boa leitura e uma boa interpretação textual. A maior prova, a prova definitiva de que você conseguiu interpretar o texto é, na verdade, dizer o que você entendeu daquele texto, com as suas próprias palavras. Ler o texto quando você consegue, quando você constrói
uma interpretação, né? Quando você consegue dizer o que aquele texto traz como mensagem com as suas próprias palavras, pode acreditar que você já dominou essa forma de ler, né? De interpretar o texto. Então, leitura e interpretação textual é o que vem abrir o nosso período de estudos para que a gente possa ter tranquilidade e entender que a gente é capaz, sim, de interpretar os textos, lendo uma ou duas vezes, se necessário for. Né? Daqui a alguns dias teremos aí Enem, teremos provas em que trazem vários textos. É importante sempre a gente lembrar que a gente pode fazer essa leitura rápida inicialmente, mas que a gente precisa entender que se eu não entendi pela primeira vez da leitura, eu me dou o direito de ler pela segunda vez com mais cuidado, com mais propriedade, com mais calma, para que eu possa posteriormente conseguir dizer o que eu entendi daquele texto. Né? Então, isso é muito importante, tá bom? E aí eu trago como sugestão um texto maravilhoso, né? Com o título Não Corra Atrás das Borboletas. E aí o texto diz assim: muitas vezes passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa e etc. Muitas vezes a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo importante. Precisamos estar prontos e maduros para viver determinadas situações. Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e elas virão até você. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que esse fluxo é perfeito. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo empurrar o rio. O rio vai sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. Mas, se nos dedicarmos a cuidar do nosso jardim, a transformar o nosso espaço, a nossa vida, num ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável. As borboletas virão até nós. Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá. Então, esse é o texto que eu trago nesse primeiro período, para que a gente possa fazer essa reflexão. Será que, e ainda mais nós que estamos na EJA, né, cheio de sonhos, cheio de vontades, e aí eu estou realmente regando e cuidando dos meus sonhos? Será que eu realmente estou me dispondo a organizar o meu tempo, a minha vida? Porque nesse momento agora o que eu preciso é caminhar, é estudar, colocar os meus estudos em dia, para posteriormente eu conseguir fazer outras coisas? Será que eu não estou querendo queimar etapa ou eu estou indo gradativamente na minha vida? E eu estou valorizando o meu dia de hoje? Né? Então, essas reflexões esse texto nos deixa. Né? E aí, no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem. Tá certo? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. E aí, com a atividade proposta para que seja feita a partir desse texto. Um abraço, bom desempenho. Fiquem com Deus.